Olá, boa tarde. Esta é a terceira edição do dia do CNN Mercado. Em tempos de novo governo e discursos desencontrados em Brasília, não ter novas notícias é uma boa notícia. Como dizem em inglês, no news is good news. E é assim que o mercado financeiro brasileiro tem o segundo dia de respiro. A Bolsa ignora as quedas no exterior e sobe 1,5%, bem pertinho dos 107 mil pontos. Nas moedas, o dólar se fortalece diante da maioria das moedas, mas aqui no Brasil, ao contrário, ele fica mais fraco, porque é o real que está se fortalecendo. O dólar cai perto de 1% a R$ 5,37. Nos juros futuros, também tem correção para baixo e a maioria dos vencimentos tem queda nas taxas nesta tarde de quinta-feira, como você vê na tela. Esse tom positivo persiste como uma consequência do freio de arrumação visto ontem em Brasília. Depois de dias intensos, os primeiros dias com discursos e atos contraditórios, o Palácio do Planalto parece que tomou as rédeas do tema economia e vai alinhar os discursos em uma reunião amanhã com todos os ministros. A intenção é acabar com a bateção de cabeça vista nos últimos dias, quando, por exemplo, o saneamento foi retirado por engano das atribuições da Agência Nacional de Águas, a ANA, ou quando o novo ministro da Previdência, Carlos Lupe, defendeu uma contra-reforma das aposentadorias. Mas o freio já começou, porque a medida sobre o saneamento vai ser revertida e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, desautorizou publicamente o colega Carlos Lupe e disse que não há nada em estudo sobre a Previdência. Simone Tebet tomou posse hoje pela manhã em Brasília como nova ministra do Planejamento. Fez um discurso de quase meia hora e defendeu a responsabilidade fiscal. Vários ministros participaram da cerimônia. Tebet convidou os colegas da equipe econômica, Fernando Haddad, Geraldo Alckmin e Esther Dweck, para juntos formarem o bloco dos Ministérios Meio, por onde passam todas as demandas das outras pastas. No discurso, ela também pontuou que estava preparada para assumir uma função na área social. E o convite para o planejamento gerou certa surpresa, já que, nas palavras dela, existe alguma divergência entre ela e os outros ministros da área econômica. Mas, em seguida, Tebet destacou os pontos de convergência. E o principal deles é a reforma tributária. Vamos acompanhar. Gostaria aqui de falar daquilo que convirjo com as demais pastas da economia. Vamos deixar as divergências, se é que haverá alguma, para depois. Comungo, ministro Haddad, com a sua visão de que a necessidade não só de cuidar dos gastos públicos com racionalidade, mas da aprovação urgente da reforma tributária, para garantir menos tributos do consumo, que normalmente atinge e ataca os mais pobres, mas que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para garantir os empregos e renda para a nossa população brasileira. A reforma tributária não poderia estar em melhores mãos do que Bernardo Api. E elas se somarão às nossas mãos e às mãos do Congresso Nacional, porque a reforma tributária já esperou tempo demais, 30 anos, para ser efetivada. A gente já falou aqui no CNN Mercado sobre o desejo argentino de criação de uma moeda única para o Mercosul. Especialistas ouvidos aqui pela CNN dizem que isso é apenas uma ideia muito longe de se concretizar. Você pode conferir detalhes sobre isso numa reportagem que está no nosso site. Essa história toda, que tem mais ar de confusão do que qualquer outra coisa, veio à tona depois que o embaixador da Argentina aqui no Brasil, Daniel Scioli, diz ter conversado sobre o tema com o Fernando Haddad. Mas o próprio embaixador argentino disse que a Argentina e Brasil não vão abrir mão de suas moedas. Então não se preocupa, o peso e o real vão continuar nas carteiras de brasileiros e argentinos. O que os governos avaliam é aumentar o comércio entre os países sem usar dólares. E para isso existe um mecanismo para pagar importações e exportações em moedas locais. É só isso. A gigante do comércio eletrônico Amazon anunciou na noite de ontem que vai demitir 18 mil funcionários. É o maior corte de pessoal da história da empresa, que atualmente já tem 1,5 milhão de trabalhadores em todo o planeta. Segundo Andy Jassy, presidente da companhia, os cortes vão criar uma estrutura de custos mais robusta para buscar oportunidades no futuro. Os cortes atingem especialmente as equipes das lojas físicas da marca Amazon Fresh, que vende itens frescos como frutas e legumes, e Amazon Go,
pequenos supermercados automatizados que não têm caixa. Também vai ter corte em equipes de recursos humanos. Até agora, não há informação sobre cortes nas equipes de entrega, nem aqui na filial brasileira. Na tela, a gente vê as ações da Amazon que caem hoje em Nova York e a grande concorrente latino-americana, o Mercado Livre, que é argentino e que está subindo agora na Nasdaq. E assim o CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta no começo da noite com o fechamento dos negócios às 10:50 da noite. Agora, você e eu, a gente fica com o CNN 360 com Dani Lima. Boa tarde.